Pai do Senhor a todos vocês, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos falar a respeito sobre os frutos do Espírito Santo. Vamos lá. Os frutos do Espírito Santo, ele é bem diferente dos dons do Espírito Santo, porque uma coisa é você ter os dons do Espírito Santo, a outra coisa é você produzir os frutos do Espírito Santo. E lembrando a você que os frutos do Espírito Santo não é a obra, não é expulsar demônio, não é cura, não é milagre, não é ganhar almas para Jesus. Os frutos do Espírito Santo se conta no livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 22, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. Pois bem, vamos lá. Primeiro que Jesus, ele nos manda a gente se batizar nas águas. Isso daí é o mandamento do nosso Senhor e Salvador. E a gente pega e se batiza nas águas, porque a gente cremos que Jesus Cristo é o Messias, aquele que viria na terra para morrer pelos nossos pecados. E nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E se batizamos nas águas, porque Ele nos manda a gente se batizar. Mas no livro de Atos, a palavra vai nos dizer sobre o batismo do Espírito Santo. Só que esse batismo é o batismo, meus amados irmãos, de uma testemunha que Cristo ele nos falou que nós seríamos batizados não só com água, mas sim com fogo, que vem do Espírito. E logo em seguida vem os dons espirituais. O dom, ele é bem diferente do fruto, porque o dom espiritual, ele é o dom da revelação, o dom da cura, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom do ensinamento. Tem vários dons espirituais. Tem o dom de ganhar almas para Jesus. Possamos ver que quando Pedro está pescando, não consegue nenhum peixe, Jesus fala com ele, jogue a rede em tal lugar. Pedro obedece a Jesus e pega bastante peixe. Depois, logo em seguida, Jesus falou assim: a partir de agora você vai ser pescador de almas, né? Ali Jesus já estava dando para ele um dom de ganhar almas para o reino de Deus. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a respeito do fruto do Espírito Santo. Você sabia que o fruto do Espírito Santo, ele é mais importante do que os dons espirituais? Sim, ele é mais importante. Por que vocês acham que nenhuma das palavras da Bíblia Sagrada, Jesus ele fala assim: e naquele grande dia, muitos vão chegar até mim dizendo: Senhor, Senhor, eu curei, eu operei milagres, expulsei demônios no teu santo nome, etc, etc. E Jesus vai dizer: afastai-se de mim, porque eu não conheço vocês. É isso que nós vamos aprender sobre o ensinamento de hoje. Os frutos do Espírito Santo, ele é mais importante do que os dons espirituais. Possamos ver também em uma das passagens das Escrituras da Bíblia Sagrada, uma passagem que Jesus está viajando com seus discípulos, ele vê uma figueira e parece que a figueira não tinha produzido fruto. Jesus pegou e amaldiçoou aquela figueira. Então Jesus olhou para os discípulos e disse para eles, né? Quando eu vier, eu vou reconhecer a árvore pelo fruto. O que ele estava dizendo? A respeito do fruto do Espírito Santo. Porque o fruto, ele é mais importante das nossas vidas.
Mas aonde que nós possamos ver isso daí? Os frutos que o Espírito Santo nos dá. Está em Gálatas, capítulo 5, e o verso 22, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Confesso para vocês que o mais difícil desse fruto, para mim, é o domínio próprio. O fruto do domínio próprio, ele é o mais difícil que tem, porque é muito difícil você se controlar em certas situações. Por exemplo, você está discutindo com alguém e essa pessoa pega e te agride. O domínio próprio do Espírito Santo faz você não reagir àquela agressão, faz você recuar àquela agressão. Ou seja, você tem um domínio próprio de se controlar no seu momento de fúria, no seu momento de ódio. E isso daí apazigua a situação. Então, o domínio próprio, para mim, ele é o mais difícil dos frutos do Espírito Santo de se ter. E como é que nós podemos ter a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio? Como que nós podemos conseguir esses frutos? Como? Esses frutos podem ser produzidos dentro de nós, para que nós possamos gerar frutos do Espírito Santo. Pois bem, nós precisamos orar bastante, precisamos jejuar bastante e precisamos ler Bíblia bastante. Porque através da oração a gente vai ter uma comunicação com Deus. Através do jejum nós vamos estar enfraquecendo a nossa carne e fortalecendo o Espírito dentro de nós. E através das leituras bíblicas nós vamos ter o conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, meus irmãos, o fruto da paz é a gente se sentir em paz dentro de nós. A paz é a gente dormir bem e acordar bem, ser grato àquilo que Deus ele nos dá. Ser grato àquilo que nós temos já é o suficiente na nossa vida. Isso daí é ter paz dentro de nós. A paciência, o fruto da paciência, é saber esperar aquilo que Deus nos prometeu com paciência, sem ansiedade, sem desespero e crendo que Deus ele fará no tempo certo. Isso daí é um fruto da paciência. A delicadeza e a bondade, né? São dois frutos diferentes, a delicadeza e a bondade. Podemos ver que a delicadeza é a gente ser delicado com aquilo que nós vamos falar, ser respeitoso com as pessoas, falar com educação. Isso daí é um fruto da delicadeza. A bondade é você ser bondoso com o seu próximo, né? O próprio Jesus falou, trate o seu próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Então isso daí é uma forma de bondade. Então, fruto da delicadeza e a bondade são meios que parecidos, mas eles não são diferentes, né? E temos o fruto também da fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade, Deus ele é fiel a nós. Isso daí não podemos duvidar. E nós somos fiel a Ele? Esse que é o fruto da fidelidade. O fruto da fidelidade é aquela pessoa que é fiel a Deus. É aquela pessoa que não tem o que comer, mas está sempre ali agradecendo a Deus. O fruto da fidelidade é aquela pessoa que a sua vida pode estar indo de água abaixo, mas ela está sempre ali fiel a Deus. A humanidade e o domínio próprio, né?
Humanidade é ser uma pessoa de caráter, né? Todos nós temos um caráter. Então isso daí já é um fruto. E o domínio próprio, é como eu falei para vocês, é o mais difícil que eu considero, para mim, é o domínio próprio. A gente se controlar no momento de ansiedade, se controlar no momento de ódio, no momento de fúria, dominar a mente, sabe? Parar de pensar coisas que não agradam a Deus e tirar aquilo que não agrada a Deus também dentro do nosso coração. Então é isso. Jesus, quando vier, vai reconhecer nós pelos frutos e não pelas obras. Lembrando a vocês que tudo é importante para Deus. Ser batizado nas águas, a Santa Ceia do Senhor, ser batizado com fogo, ter os dons espirituais, mas o mais importante de todos é os frutos do Espírito Santo. Porque veja bem, tem pessoas que têm os dons espirituais, mas ela não tem os frutos do Espírito Santo. Então essas pessoas que têm os dons espirituais e não têm os frutos do Espírito Santo, provavelmente escandaliza o Evangelho. De daí você pode ter certeza. Uma pessoa quando ela não tem paz, quando ela não tem alegria, quando ela não tem amor, ela é uma pessoa perturbada. Ela é uma pessoa triste e uma pessoa também que despreza as outras pessoas. Podemos também ver também sobre a bondade, a delicadeza e a fidelidade. São pessoas que não têm educação, pessoas que não têm piedade pelo teu próximo, e pessoas que não têm a fidelidade são pessoas que abandonaram Jesus. Não sei se vocês conhecem ou se vocês já viram pessoas usando os dons espirituais algum dia, depois ao longo do tempo abandonaram Jesus. Por quê? Não tiveram o fruto da fidelidade. Então, o fruto da fidelidade ele é muito importante na vida de um cristão aqui nesta terra. E a humanidade e o domínio próprio também é um fruto também que as pessoas deveriam ter, né? A humanidade é caráter. Humanidade é caráter. Você andar bem, né? As pessoas olhar para você e dizer que você é um servo, você é uma serva de Deus. E quem não tem esse fruto, a pessoa anda de qualquer jeito, achando que está tudo bem, mas não está nada bem, porque está escandalizando o Evangelho de Cristo. E o domínio próprio, é como eu falei para você que é o mais importante, né? A pessoa tem que se dominar. Agora, quando a pessoa não tem esse fruto, ela acaba falando as coisas que desagradam as pessoas e acabam, pecando, né? Às vezes em fornicação, às vezes em adultério, pecando em vários outros pecados, porque não tem o domínio próprio. Então, o fruto do Espírito Santo, ele é mais importante do que os dons espirituais. Então, esse foi o ensinamento de hoje. Que Deus possa abençoar você. Amém? Continue ligado, se inscreva, curte, compartilha e fique atento ao próximo vídeo, ao próximo ensinamento. Se gostou, deixe um comentário que eu estarei olhando, tá bom? Fica na paz.